Olá, sejam muito bem-vindos ao Marketing Cast. Eu sou a Joana. E eu sou a Elisamara, e aqui você encontra histórias inspiradoras de empreendedores. E hoje nós estamos aqui com a doutora Sayuri, que ela é odontopediatra. Essa pessoa maravilhosa que está aqui com a gente. E eu já vou começar com uma pergunta polêmica. Ai, meu Deus. Acho que eu já vou começar com polêmica. Doutora, chupeta. Ai. Eu sei que você adora, eu recomendo pra todo mundo. Mentira, gente, mentira, óbvio, né? Tem uma idade, assim, que é aceitável, não é aceitável. Qual é a sua opinião sobre a chupeta? Gente, a chupeta, meu Deus do céu, ela me atormenta. Tudo que é lugar que eu vou me impede de chupeta. Mas assim, eu como odontopediatra não posso nunca, em nenhuma hipótese, defender ela, né? Só que, então assim, a chupeta, a gente como odontopediatra, a gente sabe que faz mal. A gente tem já estudos científicos que quando é retirado esse estímulo da sucção, da chupeta ali, até da mamadeira, até 2 anos, a criança ela tem menos deformidades em estrutura óssea, né? Em estruturas de face. Porém, a gente que é mãe, a gente sabe que mesmo não sendo ideal para a criança, a gente precisa pesar o que vai se encaixar naquele contexto da família. Então, por mais que eu, vendo só a parte científica, a parte de estrutura óssea, reprove, eu sou mãe e eu entendo que, tipo, às vezes vai chorar, que às vezes a gente não tem rede de apoio, a gente tá sozinho, então a gente tem que pesar todos esses momentos. E daí esse é o lance que é importante, a gente sempre contar para os pais o que pode acontecer se a criança chupar chupeta por muito tempo, o que pode acontecer, né, com a amamentação, o que pode acontecer com estrutura de face, com respiração, porque daí a gente consegue pesar o que vale a pena, o que não vale, até onde que vale a pena, né? A questão da chupeta, me corrija, tá, doutora? Sayuri. Assim, então, ela é um pouco mais aceitável do que o dedo, chupar dedo. Então, o que eles falam do chupar o dedo é que o dedo é mais difícil da gente remover o hábito depois. Então, a chupeta acaba sendo mais fácil pra gente remover o hábito, porque a gente tira a chupeta, a criança não vai mais ter aquilo à disposição e ela consegue seguir a vidinha dela. E com o dedo acaba sendo um pouco mais difícil. Outra frente de estudo também fala que a dureza da maleabilidade, esqueci, embolei tudo agora. Mas a macieza ali do material da chupeta é diferente do dedo, que é um osso, né? Então, entre você chupar ali um material que é mais a tua criança chupar ali, fazer a execução naquele material mais molinho, ele vai sofrer menos dano do que se fizer com o dedo. E outra variante ainda tem, que não são todas as crianças que chupam o dedo igual a gente vê em filme, né? Tem criança que chupa assim, tem criança que chupa de lado. Então, os tipos de maloclusão, tipo de deformidade óssea, acabam sendo as não padrões, mais difíceis, às vezes, até de ser tratadas mais pra frente. Ai, o filho da minha amiga chupa esses dois, assim. Isso, então, tem. Olha só. Tem criança que chupa de ladinho, assim, daí fica com a mordida aberta pro lado. Sabe aquela mordida aberta de quem chupa chupeta, que a frente não fecha, né? Fica puxadinha, né? Isso, que fica o espaço da chupeta, a chupeta encaixa e o dente não encosta mais. É mordida aberta. Então, as crianças que às vezes chupam até a chupeta, tem criança que chupa com a chupeta do lado. Daí fica com a mordida cruzada e com a mordida aberta na lateral. Que não é comum, mas... Não é comum, mas tem. E quando que a gente tem que ir no dentista? Quando a gente tem que levar o bebê no dentista? Assim, a idade inicial. Então, a idade inicial pra gente fazer o acompanhamento com o odontopediatra é na gestação. Que daí a gente faz aquela primeira consulta. Porque assim, a Jo sabe, passou por isso faz pouco tempo, né? Quando nasce, é muita informação. É muita informação. E em relação à odontopediatria, a gente tem muita informação para passar também. Então, quando a gente passa isso em 2 ou 3 consultas ali, uma a cada trimestre, né? A gente faz espaçadas consultas, a mãe consegue absorver melhor as informações, alguns hábitos de saúde, de higiene oral, ela já consegue inserir na vida dela e do marido, para a hora que o neném nascer, esses hábitos já estarem inseridos na vida dos dois e automaticamente já passar para a vida da criança. Então, assim, gestação seria o momento ideal. Já levar ultrassom 3D se tiver, que a gente já consegue avaliar algum tipo de maloclusão, algum tipo de estrutura óssea, às vezes que tem alguma deformidade, foge um pouco do padrão, a gente já consegue avaliar isso, né? Mas, beleza. Não levei durante a gestação porque não sabia. Então, logo que nasce, a gente já recomenda também que vá na consulta com o odontopediatra, porque a gente vê toda essa parte de assimetria craniana também.
Não. Então, não é só dente que a gente vê, né? Sim. A gente vê a parte da sucção, da amamentação, tudo. Eu tive uma experiência muito boa com a Sayuri, né? Porque quando a Aurora era, sei lá, acho que ela tinha 3, 4 dias de vida, eu não tava conseguindo amamentar. Aí a gente liga desesperada, né? Sayuri! Socorro! A Sayuri foi lá em casa, porque ela realmente tinha 3, 4 dias de vida. Então a Sayuri foi lá em casa, com toda a calma, a delicadeza do mundo. Ensinou a Aurora a pegar certinho, porque eu já tava desesperada, né? Sem esse bico primeiro praticamente. é legal, Aham. Esse primeiro cuidado, acho que o primeiro cuidado nem é tanto com a criança, é com a mãe. É com a É mãe. com a mãe. Isso aí. Porque a criança não nasce sabendo. Então, Aham. a gente tem a ideia de que nasce, né? Que não Nossa, vai a gente vai aham. encaixar Sim, aqui só foi colocou, automático. plugou, É não. Bluetooth, né? Não Não é que nem a cadela, né? O cachorrinho já nasce sabendo pegar lá e Isso. mama tranquilo, né? A criança não. A criança tem que ser ensinada também. E esse que é o negócio, porque daí, às vezes, assim, a mãe não sabe que tem odontopediatra pra isso. Aí fica desassistida. Aí, Sim. às vezes, perde esse momento que poderia estar dando peito, poderia estar dando, né, uma mamazinha ali pra criança, acaba inserindo a fórmula, inserindo a mamadeira, inserindo a chupeta, porque faltou informação. Isso Isso. que dói, sabe? Quando É. a gente tem mães que chegam lá no consultório, a gente entra em comum acordo. E não, a gente vai dar a fórmula, a gente vai dar a chupeta, a gente vai dar a mamadeira. Eu explico dos problemas, explico como fazer para evitar problema, o que a gente tem que ficar de olho para evitar, né? Que aconteça, que piore, às vezes, uma malformação, né, alguma coisinha assim na boca da criança. Então, quando a gente tem esse entendimento, é bacana, porque daí a mãe tá fazendo tudo sabendo do que pode acontecer. Agora, o duro é quando a mãe chega lá, a criança já tem lá seus 4, 5 aninhos, cheio de maloclusão, e daí a mãe fala, mas eu não sabia que fazia mal. Se alguém tivesse me dito, eu não teria feito assim. Aí Olha isso só. dói, porque daí é falta de informação, Falta de né? informação. Falta de informação. É, porque até mesmo o bebê, quando ele mama, ele tem que fazer um movimento na língua, né? Uhum. Movimento peristáltico de É. língua. Aham. E aí, assim, às vezes ali tá um grande problema da mãe até não conseguir amamentar. Porque se ela não faz a pega certa, ela não vai fazer isso. Daí vai machucar o peito da mãe e tal e tal. E daí, às vezes, a mãe desiste. Isso mesmo. Às vezes nem é porque não começou nem a produzir leite, né? Porque, não tem leite suficiente. Às vezes é alguma coisa da própria pega do Isso, neném. a A Monize sucção, fez a pega errada. E aí, eu só fui descobrir quando teve fissura, né? Mas, enfim. A gente sempre descobre dessa forma. Sempre. Descobre quando tá uma coisa sangrando. A gente sempre descobre na dor, né? É, Porque até então a gente aguenta, né? Tá desconfortável, mas a gente não, a gente Sim. aguenta, a gente tem que dar mamar, a gente exatamente. não sabe, A gente acha aguenta. assim, não, isso é normal, todo mundo passou por isso. Vai lá, Então faz um deve laser, ser, vida que segue. deve ser isso, né? Antes não, né? Vamos encaixando assim as nossos bate-papo aqui. Como que é a Sayuri mãe, a Sayuri esposa? Essa jovem, Que eu já fiquei tem sabendo nora? agora, ela tem uma nora. Como assim, Tem gente? Uma nora Então, nora super Como que é querida, inclusive. conciliar assim tudo isso? Não, é loucura. É loucura. Esse era o meu maior medo. Todas as perguntas aqui era... Porque, gente, eu sobrevivo. Não é fácil. Não é fácil. Esqueço, às vezes, algumas coisas. A cabeça vai cansando. Mas a gente vai se virando nos 30 e vai indo. Porque com as crianças, com o marido, com o trabalho... E com mestrado agora. Não, você já tem gente pouca ainda- coisa, você arrumou gente um arruma mestrado assim, ainda. mestrado. Entendi. A gente ainda gosta de arrumar uma sarninha pra se coçar, né? Não, tô bem de boa, com 3 filhos, um marido, consultório. Vou fazer um mestrado. Aí Não esquece os 2 filhos pet. Não, os pet, tudo os pet, né? São 5, né? São 2 cachorros e 3 cágados, tá? Daí Ela tem 3 gatos ainda. Os gatos. Tem 3 gatos. Esqueci Você os esqueceu gatos. os mais Coitados. legais, os mais divertidos. É que é o pudim, o mingau e a gelatina. Olha só. Não, e você Então. acha assim, é um cachorro, ela tem o quê? Um pincher, um Spitz? Não. Ela tem um cane corso. Que é um cachorro que pesa mais que ela, se duvidar. É um cachorro gigante. Tipo, você pensa assim, não, ela é bem tranquila, não arruma nada, nenhuma sarna pra se coçar. Não. Ela tem Um tudo cane isso. corso. Essa questão, né, a gente sempre traz, porque a mulher em si, ela... Tu observa, assim, que, por exemplo, tu faz tanta coisa, e como que a gente consegue dar conta de tudo isso, né?
Não E a gente, não, a gente dá conta. dá conta. Porque a gente pega filho na escola, leva pra escola, tal, tem que fazer mercado, trabalha, cuida do marido, você Cuida da cuida casa. de você. Eu- De você, talvez não tanto, né? Mas, mas assim, eu acho que nós somos formadas, assim, tão perfeitamente, porque pra gente conseguir dar conta de tudo. É como se fosse assim, a gente não tem opção da falha, né? Exato. Exatamente. A gente não tem opção de falhar. Não. Nós somos a engrenagem ali no grupo familiar e se a gente não estiver funcionando, outras coisas vão parar de funcionar. Então, a gente não tem essa opção. A gente não tem opção de não dar conta, né? Agora, o que eu acho, assim, que... Às vezes eu fico um pouco chateada com isso, porque às vezes as pessoas veem essa vida de Instagram, ou às vezes as pessoas me veem andando com as crianças na rua e tal, às vezes treinando, fazendo academia e tal. Meu Deus, como você dá conta de tudo? E daí, às vezes, eles têm essa ideia de que eu tenho tudo perfeitamente alinhado e tá tudo maravilhosamente bem. E não é assim. Às vezes eu esqueço um filho na escola. Às vezes eu esqueço, às vezes eu falta um treino porque eu tô cansada, né? Uhum. Então, às vezes eu furo a dieta porque, meu Deus, hoje eu preciso de um doce. Então, não é tudo 100%. E eu acho que é isso que a gente precisa entender, nós como mulheres, se abraçar Sim. e entender que a hora que a gente vê a coleguinha lá no mercado, passeando com as 3 crianças, né? Fazendo compras, às vezes ela tá ali, comprando a comida congelada porque não deu tempo de cozinhar. E tá tudo bem se na nossa Sim. casa for assim também, né? Aham. Porque esse que é o problema. A gente olha para os outros, a gente sempre pensa que, nossa, todo mundo faz tudo tão bem, tudo tão perfeito, tudo sem sofrer. E não é, a gente se vê nos 30, E eu né? acho que assim, nosso perfil também, né? A gente ter um planejamento, você ter o que você precisa seguir também, assim. Na verdade, nós somos os maestros, né? A hora que de tem casa. a rotina, vai, né? Exatamente. Delegar Então- um pouco também ajuda. É. Acho que ultimamente o que me ajudou muito na rotina de leva a Aurora pra creche, busca a Aurora pra creche, toca a escola e atende uma pessoa e atende outra. A agenda do Google, acho que. O que mais me ajudou. Porque eu era aquela pessoa, não, eu quero papel, eu quero uma agenda física. Daí até que um dia alguém me falou, tá, e se eu precisar colocar alguma coisa na sua agenda, como é que eu vou fazer? Eu vou abrir sua bolsa, pegar a sua agenda, escrever nela lá. Aí eu fiquei, é verdade. Eu não ainda vai não rolar, né? Então, eu me obriguei a usar a tecnologia. É legal. Me ajuda bastante também. É. Me ajuda bastante. E hoje os seus filhos estão com... É que a gente vai fazer as contas da sua idade. Eu tô- as idades dos filhos? Eu achei que Isso. você estava querendo saber onde eles estavam. Daí ia demorar mais não, pra descobrir. Calma. Não, um tá aqui, tá aqui, tenho Foi o que certeza. eu pensei, um tá aqui. Cadê os outros dois? Será que eu deixei no carro? Agora? Às vezes eu chego nos lugares e eu falo, meu Deus, vou olhar pro carro. Tá, não, fulano tá em tal lugar, ciclano tá em tal lugar, Beltrano tá em tal lugar, então tá tudo certo. Porque às vezes dá onde que eu larguei todos. Mas eu tô com o mais velho, tá com 17, tá no terceirão já. O do meio vai fazer 11 agora, dia 12, então tá com 11 anos. E a caçulinha tá com 8. Olha só. Tem, Eles já estão Todas quase as- encaminhados, agora, né? a parte mais difícil, que é essa parte que vocês estão, que é a parte que requer Sim. mais cuidado, eu já passei. Eles já estão agora mais independentes, já vão sozinho, né? E dizem que, por exemplo, assim, você cuidar de um filho é mais difícil do que você ter 2 ou 3? Eu acho que é. Porque tu vai, acho que terceirizando um pouco, assim. Eu acho que além de terceirizar, eu acho que fica mais leve. No primeiro eu era doida. De tipo assim, nossa, vou passar álcool aqui, meu Deus, vou esterilizar, não senta, não come coisa do chão, meu Deus. Aham. Aí no segundo eu já mais leve. Na terceira eu falei, vai, se cria, minha filha, o mundo é seu. Explora o que você tem que explorar e só, seja feliz. Comeu terra, não precisa fazer janta. Isso aí. Foi desse Nossa, como jeito. que é bom, vai, né? vai Assim, indo. ouvir. Na nossa Porque às vezes a cabeça gente vai. super protege, né? Assim, ai, a criança, não faz isso, faz aquilo. Eu ainda até que deixo, assim, a Monize fazer bastante coisa, né? Mas Nossa. eu acho que o próximo, assim, já deve... Tá aqui a chave do carro, pode ir pra escola sozinho. Filha, vai indo que a mamãe já vai. Eu, por ser dentista, eu tenho essa coisa de germe, bactéria, contaminação cruzada, tudo muito limpinho, tudo muito, né? E o meu mais velho, ele, assim, ele não andava descalço. Ele foi andar descalço pela primeira vez na escola.
porque eu não queria que ele sujasse o pé no chão de jeito nenhum. Então, assim, foi um evento, quando as meninas foram colocar ele naquelas caixas de areia na escola, Sim. que ele já tinha, sei lá, 2 anos, acho que 2 anos e pouquinho, assim, e daí ele foi pisar na areia, ele erguia os pés, assim, porque ele nunca tinha encostado, ele não gostava daquilo. Aí as professoras ainda brincavam, falavam, Sayuri, é o evento, quando a gente tem que brincar na terra, brincar na grama, porque todas as professoras vêm ver o Cade encostar pela primeira vez, porque ele não encostava, nem na Olha grama só. não pisava, sabe? Nossa, acho que eu nunca Então- coloquei o pé da Aurora na grama. Ainda ela tem que colocar. Pensando aqui agora. Pensando bem, é Ela bom, tá sempre de meia. é bom colocar. Porque até esses dias eu vi alguma coisa, acho que foi até o Ricardo que me mandou. Tire a meia do pezinho do seu bebê. Ele precisa ter contato, Uhum. porque primeiro que tu vai formando o pezinho, né? E aí ele vai descobrindo as texturas também. É bem importante. É super importante. Mas eu não fiz isso porque eu era muito doida naquela É. época. Então, assim, Agora com a sua mas já- aí a gente, né, nos próximos seus filhos, aí, Não, já foi mais tranquilo, assim. A loucura vai diminuindo. Acho que a gente gasta ela com o tempo, sabe? é. Mas ela a gente super protege, aí depois não. É. Vai. E aí agora eu tenho uma pergunta, acho que toda mãe, todo pai, quando vão lá no teu consultório, eles te perguntam, quais, assim, são os principais cuidados que nós vamos ter que ter, assim, com os filhos? O primeiro contato em si, né? Por exemplo, tem a questão de quando... Antes, as pessoas me falavam assim, você tem que passar uma gaze na boquinha dela depois que ela mama. Aí já ouvi falar que não pode porque ela precisa quando bebê, né? Uhum. Precisa deixar, que eu esqueci o nome daquele negócio, do leite ali que fica na linguinha. Desde essa fase, assim, qual cuidado que a gente precisa ter? A primeira coisa que a gente precisa entender é que são hábitos na família em geral. Então, o que eu sempre falo muito, assim, a gente precisa melhorar, não é eu comer Big Mac e comer brigadeiro e querer que meu filho coma vegetal e não tenha carne, né? Então, não vai dar. Então, assim, eu tomo refrigerante, não, meu filho vai tomar só água, não dá. Então, a gente tem que inserir tudo isso na família. E isso inclui higiene e dieta. Então, desde pequenininho, tem essa história aí de não passar gás na boca da criança. Depois eu volto com qualquer coisa mais a fundo Sim. nisso. Mas é importante a gente já habituar a criança à manipulação oral. Então, pensa lá, você nunca mexeu na boca do teu filho. Dá uma mamar e não mexe. Porque disseram que não pode mexer, que não precisa tirar e tal. Quando nasce o primeiro dente, que tu vai passar uma escova de dente, ele vai deixar? Não vai. Ele não vai estar habituado, entendeu? É igual a troca de fralda. Ele se habituou a ter essa manipulação pra agora já aceitar a troca de fralda numa boa. Mas tem épocas que é uma guerra, né? Até pra trocar fralda. Nossa. Então, pra escovar o dente também vai ser isso. Vai rolar umas guerras em algumas fases, mas vocês têm que persistir porque é higiene básica, né? Então, fora essa parte de higienização, outra coisa que é muito importante para os cuidados da saúde bucal da criança é dieta. Então, dieta é extremamente importante. Então, não introduzir o açúcar até os 2 anos. Aí, fez a introdução do açúcar, né? Tem que fazer escovação. Tem que fazer escovação correta, uso de pasta com flúor. Mas o que mais pega, assim, em consultório, que eu vejo mesmo, tem crianças que não escovam os dentes todas as vezes que deveriam escovar. Mas quando tem um controle de dieta, né, bem feitinho, não tem um açúcar muito livre, tem uma saúde bucal bacana até. Agora, as crianças que mesmo que escovam os dentes, agora se come muito açúcar, se tem muito, né, bolacha recheada, bolacha Maria, né, que às vezes a gente fala açúcar, a gente pensa só na bala e no chocolate, não é? Né? É uma dieta muito rica em carboidrato, só come macarrão, vai virar açúcar também. Então, assim, as crianças que têm essa dieta descontrolada, mesmo escovando os dentes, elas tendem a ter o desenvolvimento da cárie. Então, é dieta e higiene, né? Então, assim, o principal é também a parte da escovação. A gente sabe, toda vez que você come, você escova o dente. Teria uma escovação, assim, você não pode passar o dia sem... A da noite. A da noite. Então, e aí, assim, no meu caso, né, por exemplo, agora eu estou tentando trocar o leite pelo chá. Então, a gente faz o ritual da janta e tal, e aí escova o dente, e aí ela toma o chá. Sem açúcar. Sem açúcar. Sem Porque açúcar. antes ela tomava um leite. Ela tomava o leite, só que aí a gente não escovava, porque ela Tem mama, mais mamar, carboidrato, gordura, e aí tudo. ela mamava e ela já dormia. Então, a gente não escovava.
Então eu falei assim, vamos Trocar tirar, pelo né, pra ela o ter chá, hábito aí, né? e aí ela dorme sem o leite. Nesse caso seria melhor, porque o chá, ele não vai ter açúcar, não vai ter gordura, não vai ter carboidrato, não vai ter nada, né? Aham. E você consegue, é como se fosse uma água, né? A água. Basicamente. Então, você consegue dar o chá pra ela dormir. Então, nesse caso, seria legal até você escovar os dentes, depois dar o chá, mas tem que ser sempre sem açúcar. Sem açúcar. Sem açúcar. O ideal seria não dar a água, né? Mas só o chazinho natural ali também não vai fazer muito estrago, não. Agora, Aham. por que a escovação da noite é importante? Durante o dia, o que a gente fala assim? A cárie, ela não é... A gente pensa que a cárie é o buraco no dente, né? Só que a gente tem que lembrar, assim, que esse buraco no dente acontece porque a gente tem uma bactéria na nossa boca. Todo mundo tem. Tem na boca de todo mundo. Em algumas pessoas vão ter uma concentração numa população maior, em outras vão ter numa população menorzinha. Então, se eu dou mais comidinha pro meu bichinho que tá na minha boca, né, pra cárie, a população vai crescer, a cidade de bactérias vai crescendo. Então, se eu como mais açúcar, a população fica farta. Se eu tenho uma dieta mais controlada, vai ter menos bactéria na minha boca. Aí, assim, o que acontece? A bactéria, ela só consegue causar algum tipo de dano, fazer mal pro seu dente, quando você tá com o pH da sua boca ácido. O nosso pH fica ácido logo após as refeições. Conforme a gente vai salivando, esse pH vai neutralizando e a bactéria que tá ali, ela vai diminuindo a atividade dela. Ela vai meio que dormindo, assim, meio que hibernando, sabe? Então, por que de noite é tão importante a gente escovar os dentes? Porque a gente saliva menos. Então, esse efeito de neutralização de pH que a nossa saliva faz, que é o efeito protetor para os nossos dentes, à noite ele carece muito. A gente praticamente não tem esse efeito. Por isso que escovação à noite é mais importante. Escovação à noite e o fio dental. Não dá para pular o fio dental. Então, escova, passa o fio dental, ou passa o fio dental antes, depois escova, né? E daí dorme. De manhã, às vezes as pessoas acordam e falam, vou escovar o dente logo que eu acordei. Não há necessidade, porque você já escovou antes de dormir e você não comeu nada. Então, você toma o café da manhã primeiro, depois você escova os dentes. O Rogério tem uma teoria de que tem que esperar 10 minutos depois que come pra escovar o dente. Então, tem assim, para alguns alimentos. Quando você tem um pH muito ácido na sua boca, isso já é um assunto mais polêmico. Quando você tem um pH um pouco mais ácido na sua boca, a bactéria, ela desperta e ela vai começar a causar a desmineralização da tua estrutura de dente. Então, ela degrada o alimento que está na sua boca, essa bactéria, né? Degrada o alimento que está na sua boca, esse resto de alimento, e ela libera um ácido. Esse ácido tira todo o mineral da estrutura do dente, enfraquece a estrutura do dente, o dente vai abrindo buraco e vai esfarelando. Então, esse é o processo da cárie, tá? Quando o pH, então, tá ácido, que a gente comeu, a bactéria tá lá comendo a comidinha que ficou no resto da nossa boca. Se a gente não escovar em até 20 ou 30 minutos, o nosso próprio organismo vai deixar esse pH neutro com a salivação, tá? Então, o que tem de ser feito de estrago que a bactéria vai fazer são nesses 20, 30 minutos. Mais ou menos, tá? Isso é uma pessoa normal. Tem algumas pessoas que levam um pouco mais de tempo, algumas pessoas levam menos, tá? Então, se eu deixar para escovar depois de 10 minutos, já vai ter 10 minutos de bactéria fazendo estrago no seu dente. Então, não tem que Você esperar. entendeu? Não, você já escova. Viu? A não ser que sejam alimentos ácidos. Então, se você comeu, por exemplo, chupou um limão, chupou uma laranja, vomitou, né? Que às vezes a gente vomita e já vai escovar o dente. Sim. Aí o ideal é a gente esperar um pouquinho para esse pH dar uma neutralizada. Porque senão, o que acontece? Seria a mesma coisa, eu falo lá no consultório, a mesma coisa que você jogar, tipo, um diabo verde num porcelanato e passar uma vassoura por cima. Você está jogando um ácido em cima de um esmalte e esfregando com a escova de dente, né? Porque você vai estar com suco de limão no dente. Então, quando tem alimentação ácida, aí você pode esperar uns 20, 30 minutinhos para daí fazer a escovação. Então, assim, vomitou, que é o que mais pega quando a gente passa mal, principalmente gestante, né? Aí a gente vomita muito e tal. Aí, logo a gente vai fazer o quê? Escovar o dente. Aí isso vai causando a erosão, vai desgastando ali aquele esmalte do dente, ele vai ficando mais fininho, porque a gente tá, tipo, corroendo ali aquele dente, passando ácido e esfregando, né? Então, daí o que eu recomendo? Faz só um bochecho com um pouquinho de pasta de dente para neutralizar aquele pH, espera ali uns 20 minutinhos e daí escova. Então, não é sempre que você vai escovar logo depois que você comeu e não é sempre que você vai poder esperar, entendeu? Se a vida fosse simples, Assim. eu não tinha profissão. Eu tava em casa cuidando dos filhos. Ô,
Outra coisa que eu queria saber, como que você lidar, assim... Eu sei que o seu consultório é todo colorido, você não usa roupa branca, assim, né? Que já ameniza um pouco mais. Como que você lidar, assim, com o medo da criança ir ao dentista? Porque, às vezes, a criança vem com o medo que você não sabe de onde que veio, né? Ou, às vezes, o pai sabe, não quer contar, né? Mas como que você lidar com isso, assim? Eu entrei na profissão por conta disso, né? Eu entrei na odontopediatria por conta disso. Porque o Cade precisou de atendimento odontopediátrico, que na época eu tentei fazer outras faculdades, tentei fazer direito, tentei fazer letras. E daí, nessa época, o Cade precisou de atendimento odontopediátrico e eu não encontrei alguém que abraçasse ele. Entendi. Sabe? Conseguisse abraçar esse medo que ele tinha. Por isso que daí eu falei, não, vou fazer odontopediatria. Então, assim, é uma coisa que pra mim, a gente estuda psicologia durante a especialização, a gente estuda bastante sobre o desenvolvimento da criança, mas é uma coisa que pra mim é muito mais inato. É como se fosse uma coisa assim que é tipo o santo bater, sabe? Sim. O santo tem que bater ali naquele momento com a criança, porque tem criança que tem tanto medo que não vai se soltar. Não adianta eu querer forçar ali, ela não vai se soltar. Então a gente acaba daí partindo para técnicas de sedação, né? Às vezes faz em ambiente hospitalar, inclusive com anestesia, né? O tipo de tratamento que precisa. É um pouco mais triste, assim, porque a gente quer que toda criança se sinta acolhida, que ela goste de estar ali, que seja uma experiência gostosa. Não é... Mas é muito mais, eu acho que uma coisa assim de coração, sabe? Principalmente pros maiorzinhos, né? Eles, assim, às vezes passam por algum trauma, por alguma outra experiência que não foi tão boa. E aí, nossa, meu Deus. Eu tinha pavor de ouvir o... Então, assim... Mas agora passou. Sim. Agora passou. Não, agora passou. Não, mas agora... Passou. Não, então, eu acho que você deveria ir lá na Sayuri. Porque assim, ó, o consultório é cheio de luzinha, tudo colorido. Ela não usa nem a touca, a luva, nada branco. Então não tem aquele ar de consultório, de que vai pegar um negocinho, vai pôr nessa boca, sabe? Não tem. Aí tem brinquedo, tem uma decoração diferente. Aquela TV que fica pra cima, assim, passando né? Bob Esponja. Tá passando, assim, uma coisa leve, legal. E até mesmo, tu tem que inovar e tu tem que cativar Sim. a criança, né? Pra Mas que agora, ela não sinta esse outra medo coisa de que você voltar. falou, fora tudo isso que a gente tem, que são, né, os adornos ali da odontopediatria, hoje em dia tem muitas técnicas diferentes e novas que são atraumáticas, que a gente já faz pensando para não traumatizar a criança. Então, são técnicas assim, antigamente a gente usava muito a broca, né? Aquele zzz, né? Hoje em dia, na odontopediatria, a gente praticamente não usa. Não vou dizer que não usa, porque tem um caso ou outro que a gente precisa usar. Mas eu ali no consultório, acho que eu nem uso. Usei assim, quando fui atender o Eduardo, que o Eduardo foi lá esses dias, eu tive que ligar, porque nem eu gosto de ligar. Porque a gente não usa. Então, existem técnicas que são muito mais modernas hoje. Tem materiais muito mais modernos, materiais importados, materiais bioativos, que conseguem promover uma saúde sem traumatizar a criança, sem desgastar dente. A gente já aprendeu que a gente não precisa abrir buraco para tirar toda a cárie, que a gente pode só selar a cárie. Então, a criança já não passa mais por essas coisas, sabe? Então, isso também ajuda bastante, né? A inovação da odontologia ajudou bastante a odontopediatria. Ainda bem. Mas, assim, né? O atendimento da Sayuri, eu acho que é diferenciado. Porque a Aurora, ela ama ir lá. Obrigada. A última vez que a gente foi lá, acho que a gente ficou umas 2 horas, né, Sayuri? Porque, assim... Tem a brincadeira, tem o bate-palma, não sei o que. A Aurora chega lá rindo e sai de lá rindo. É muito engraçado, assim. Ela se sente bem. É isso que eu sinto, né? Porque, claro, né? Quando alguém faz alguma coisa boa pra nossa filha, parece um carinho pra gente, sim, né? Mas sim. a Aurora é apaixonada, nossa filha. Tanto que eu chego lá, ela pula do meu colo. Tipo, é nesse só. nível, né? É nesse nível. É tão ela gostoso simplesmente, isso. simplesmente ela pula do meu colo e vai pro colo da Porque daí a Sayuri. criança sabe assim, eu posso me sentir segura aqui, né? Uhum. Doutor, Sayuri. Nossa, meu... Sayuri, e assim, qual foi algum caso que você, assim, chegou pra ti e até uma certa forma de se assustou com o caso, por exemplo, sei lá, esses dias, quando ela voltou da consulta, ela falou assim, nossa, hoje a doutora, ela me explicou tudo, desde que se o dente caísse, como que eu tinha que fazer. E eu falei assim,
Nossa, sério? Daí ela falou assim, sim, é tudo. Aí depois eu fiquei pensando assim, será que isso já aconteceu? Ah, já Sabe? acontece Esses muito. tipos de traumas, algo assim, algo mais sério. Porque do que pode acontecer, o que a gente precisa se precaver, por exemplo, a criança caiu, O dente caiu. ou bateu ali, que cuidado que a gente precisa tomar. Lógico, tem que levar Uhum. logo no dentista, né? Mas às vezes na hora não consegue, enfim. O que a gente precisa para ter esse olhar, esse observar? Assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o dente, ele tá ligado ao... ele tá preso dentro dos nossos ossos, né? Por um feixe nervoso e vascular. Então, ele tem várias feixes, assim, de veinhas, de nervinhos e tal, entre o dente e o osso. Quando a gente sofre algum tipo de trauma, geralmente esse ligamento que a gente tem entre o dente e o osso é rompido. E daí ali extravasa sangue. Então, é aquele sangramento que a gente vê entre a gengiva e o dente, sabe? Existem outros traumas que são mais feios, que tem cortes, enfim. Mas, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar sangramento, tá? Por mais que seja um micro sangramento. Porque por mais que você olhe, assim, pra boca da criança, só saiu uma gota de sangue entre a gengiva e o dente, uma gota de sangue, se ela entrar dentro do dente, já faz um estrago. Vai escurecer aquele dente mais pra frente, muito provavelmente, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é gelo. É estancar sangramento. Então, quando a gente fala de boca, quando tem sangramento ativo, a gente precisa fazer suturas, tá? Quando não tem sangramento ativo, que é, mordeu a língua, mas não está sangrando, na maioria das vezes, a gente não sutura. Porque quando a gente tem que dar ponto, é na hora. Aconteceu, na hora. A gente não pode esperar ali. Às vezes a criança caiu, depois de 6 horas vai no consultório. Aí a gente já não pode mais suturar. Então, daí vai ficar aberto. Então, sangramentos ativos, a gente precisa de sutura. Aí precisa ir pro pronto-socorro, ligar para ir pro consultório na hora da urgência, no desespero, né? Pra gente suturar. Não tá com sangramento ativo, daí então a gente vai ver o que a gente vai fazer. Aí, outra coisa que a gente precisa sempre saber, como armazenar o dente. Porque já aconteceu, inclusive essa semana aconteceu no grupo, eu até comentei com meu marido, que a gente tem um grupo de odontopediatras, né? E teve uma criança que caiu e o dente dela saiu inteiro, com raiz e tudo. E era um dente permanente. Nossa. Então, quando acontece isso, o que você tem que fazer? Coloca de volta no lugar. Entendeu? Coloca de volta no lugar e leva pro dentista, que daí a gente faz a contenção. Coloquei tortinho, coloquei virado, depois a gente desvira com o aparelho, mas é pra criança não ficar sem o dente. Aí, o que a mãe fez? A mãe acho que lavou o dente, esfregou. Então, tudo que é célula que a gente vai usar para fazer o reimplante já perdeu. Ela deixou o dente seco e só foi avisar o dentista 2 ou 3 dias depois. Aí não tem mais o que fazer, né? Perdeu. Então, assim, quando cair o dente inteiro, na hora a gente tem que fazer o reimplante. Não consigo fazer o reimplante, não tô segura. O ideal é fazer em até 30 minutos. Então, tem que ser muito rápido. Tem que ter já o telefone do odontopediatra no WhatsApp, celular, tem que já ter alguém de confiança para você levar. E assim, sempre manter o dente hidratado. O pedaço de dente, ou o pedacinho que quebrou, ou o dente inteiro, sempre manter hidratado. Então, água mineral, não pode ser água da torneira, porque a água da torneira tem cloro, né? Água mineral, leite, soro fisiológico ou saliva. Então, o que eu falo lá no consultório. Então, ou você cospe vai dar umas cuspidinhas num copinho e guarda o dente na saliva, ou guarda na bochecha. Ou da própria criança, ou às vezes na bochecha da mãe. Tô numa trilha, no meio do mato, não tem copo, não tem onde guardar. Guarda em algum lugar, mas tem que estar hidratado. Porque quando tá hidratado é mais fácil a gente fazer a colagem, é mais fácil a gente reimplantar, tudo. E aí, nesse caso que teve, não tem o que fazer, Não né? tem. Aí é só fazer um implante mesmo. Aí esperar o alvéolo fechar, vai nascer osso ali, a criança vai crescer e daí vai ter que fazer um implante. Enquanto isso fica um buraco. Que doideira. Por isso que é importante fazer a consulta com o odontopediatra e já ter essas informações. Porque daí a gente passa, na consulta a gente mostra as fotos, a gente mostra imagens, pra mãe saber o que é o quê. Aí outra coisa também que acontece bastante, que já aconteceu esse tempo atrás agora aconteceu também, que foi uma fratura de osso junto. Então, às vezes, quebra o dente e o osso mexe junto. Aí, nesses casos, a gente precisa fazer redução na hora também. Então, quando a mãe, nesse caso em específico, a mãe me ligou na hora e ela mesma fez a redução em casa.
Porque se a mãe deixa pra levar no consultório só, às vezes acontece no sábado, na sexta-noite. Se deixa pra levar só na segunda-feira, aquele osso vai se integrar fora do lugar. Aham. Às vezes aquela gengiva vai necrosar, porque ela vai estar sofrendo uma pressão ali, porque o osso está fora do lugar. Então, quando é trauma em boca, tem que ser resolvido na hora. Não adianta, não dá pra esperar. É na hora. Aconteceu de madrugada, me liga. Eu atendo, nem que assim, seja pra passar as instruções do que vocês vão fazer em casa. Sim. Mas tem que... Nossa, que sério, né? Mais um, como que fala, tem aqueles negócios, mais um... Trauma desbloqueado. Isso, mais um trauma desbloqueado. A Monize tá pulando em cima da cama, minha filha, você pode ter... Já estou Sim. visualizando isso. Mais um trauma desbloqueado, porque agora assim, a Aurora tá com uma mania de tá sentada naquelas cadeirinhas de restaurante, assim, ela mordeu o braço da cadeirinha, daí eu fico, filha, Vamos já deixar o contato aqui da Sayuri. filha, não faz isso, que eu vou ter que ligar pra Sayuri, filha. Porque deve estar nascendo, né? Então eles querem coçar. Penso eu, né? Não sei o que passa na cabeça dela. Que Mas eu é quero- tudo instinto, tudo né? eles querem Conhecer, morder. textura, tudo. Fase oral, né? Ah. Fase oral. Vai tudo pra boca. Sayuri, a gente tem uma última pergunta. Uma pra te pergunta que a fazer. gente sempre faz. Vou deixar com você. Ah, então pra eu fazer faço a hoje. pergunta. A Sayuri, pode ser a Sayuri empreendedora ou a Sayuri mãe. Como você se vê daqui 5 anos? Ai, meu Deus, aposentada de férias. Pode ser. Das Maldivas? Ai, é que, gente, eu tô passando agora pela fase do meu mais velho ir pro vestibular. Nossa! E ele Então, quer assim, seguir a mesma... Não. Porque o seu marido é médico e você é É. odontopediatra. Ele quer Ah, seguir a você parte... já- Eu tenho especialização em odonto legal também, né? Aham. Aí que a gente faz essa parte da medicina legal, parte de identificação de corpos, a parte de perícia, estimativa de idade, tudo Tá. por dente, né? E daí ele quer seguir mais ou menos essa parte de criminal, essa parte de investigação, assim, mas ele não quer ir pra parte da saúde, ele quer ir pra parte mais de perícia, assim. Mas aí, como a gente tá passando por essa fase agora, daqui 5 anos eu espero, assim, que eu esteja na formatura dele, sabe? Que ele já Legal. esteja se formando, já esteja lá no último ano, eu já consiga estar mais tranquila. Porque agora a minha única preocupação real agora é isso. É vestibular. É isso. Minha cabeça tá nisso. Enem. Faculdade, meu Deus, onde vai morar? Que cidade Onde que que ele vai? vai? Aham. Vai sair de casa, não vai? Aí vai vir a síndrome do ninho vazio. Não tanto, porque ela ainda tem mais 2, né? Mas é que é o Eu acho que daí eu consigo primeiro, arranjar mais né? uns gatinhos. Cada vez que eu tenho vontade de ter um filho, meu marido me dá um bichinho de estimação. É isso que a gente... Isso que acontece. Nossa, então... Vontade. Tem bastante Ah, vontade mas é de gostoso, ter mais. né? É Nossa, bom. demais. A gente esquece, assim, tudo que a gente passou na gestação e tal, puerpério e tal. Acaba esquecendo. Ai, Né? Mas é a melhor coisa que tem no mundo, não é? Nossa, É eu igual. olho pra Aurora assim e falo, meu Deus, que coisa mais linda! Aham. Como é que pode? Mas eu acho que eu ainda não. Eu não vou falar que eu nunca terei. Mas ainda tá tão recente que eu ainda não tenho essa vontade. Eu assim. achei Mas legal. a senhorita já falou diferente. Então já existe uma esperancinha no seu Ai, coraçãozinho. Não, porque tipo assim, vai que vem e daí tá gravado e eu falo, nossa, não quer! Mas assim, neste momento, a Joana de 2024. Nem sei que dia do mês é hoje, mas a Joana de 2024 ainda não. É que eu acho assim, ó. Quando a gente programar pra ter, a gente sempre vai querer postergar um pouco, ou a gente vai falar, gente, não faz sentido. Eu vou gastar mais, eu vou arrumar tempo como, eu vou me organizar como, né? Mas depois, a hora que a gente tem, cara, tá tudo certo, né? Por mais que a A gente gente dá um esqueça jeito. um filho ou outro na escola de vez em quando, tá tudo certo, tudo certo. sabe? Funciona. Por mais que a gente dê congelado pros filhos de vez em quando, Sim, nuggets na Tá janta, tudo bem. tá tudo certo. É. A pediatra dele que não escute. Não, às vezes ela nem vai assistir, às vezes. Corta essa parte do nugget na Joana. Doutora Daisy que não me escute, meu Deus. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai... Nossa, aprendi tanta coisa também, né? Os meus planos, porque foi assim, eu usava o método contraceptivo que a gente usava era o DIU, né? Então eu tirei o DIU em novembro. E o meu médico falou assim, não, Jo, fica tranquila. Você vai engravidar lá por junho, julho. Então a gente tá em agosto, era pra eu estar recém-grávida agora, né? Em dezembro eu engravidei.
Então, assim, sabe aquela coisa? Não deu nem tempo o primeiro ciclo menstrual, o primeiro ciclo ali, eu engravidei. Então, foi tudo... Não deu nem tempo de... Não deu tempo de raciocinar, De assim, nada. né? Não deu tempo de nada. E daí, quando eu voltei lá no médico, eu falei assim, doutor... O doutor disse que eu ia conseguir lá em junho, julho. O que aconteceu, doutor? Aí ele... Cada organismo é um organismo, Jô, é assim mesmo. Mas em literatura, normalmente demora uns 6 meses, não sei o que. Eu falei, Qual que é o erro do teu calendário? É, porque agora eu já tô, né? qual o problema comigo, assim, doutor? Como foi isso, né? Aham. Aí, né, a gente brincou com isso. O doutor Marcelo, maravilhoso, me acompanhou em tudo. E daí ele falou, não, é assim mesmo, cada organismo é um organismo, mas a literatura diz que quando você tira, leva uns 6 meses e tudo mais, né? Mas foi tipo, papum, assim, e eu... Ai, não tava preparada agora. Sayuri, muito obrigada Obrigada, eu por que você ter agradeço. aceitado o nosso convite. As portas estão sempre abertas pra você, Hum. tá? Que conhecimento maravilhoso que os nossos ouvintes vão Sim, ter aí, vão já ter. vão ficar de olho em tudo. Vai ficar de olho na criança que tá escovando o dente direito, né? Exato. Você tá chupando o dedo torto. Ai, É. o dedo torto. É, Chupa pro meio. e aí, Vou jogar a agora, chupeta fora agora. tu olha pra aquela câmera ali Essa aqui. e aí convida o pessoal, então, pra te seguir. E aí depois tu faz os agradecimentos que você... Bom, então, gente, quem quiser me seguir lá nas redes sociais, eu tenho o Instagram, é Eu e Meus Humaninhos. E lá eu posto dicas legais sobre odontopediatria, posto, acho que mais sobre a minha vida, inclusive, sobre as 3 criaturas que eu tenho em casa, meus 3 humaninhos, né? E a rotina que a gente tem lá em casa, as atividades que a gente pratica. E é bacana pra gente conseguir ter essa proximidade um pouquinho maior. E quem tiver mais dúvidas também, sinta-se à vontade de ir lá no consultório, marcar uma consulta comigo pra gente tirar todas as dúvidas e conversar bem individualizado. Obrigada pela oportunidade, adorei conhecer você. Você, né? Jo, eu já conhecia faz tempo. Então, e foi um prazer imenso. Espero ter sido útil aqui pra vocês. Muito. Porque eu obrigada. acho que a nossa dúvida é a dúvida de muitos, né? Sim, Porque- sim, exato. E é bom que a gente coloque isso, porque tem muitas mães que nos assistem, muitas mulheres que às vezes, tipo, tem medo de empreender e falam, não, calma. Às vezes a gente esquece um filho da escola, esquece, mas tá tudo bem. Aqui não tem bem, julgamentos, é aqui é um isso. espaço tranquilo, não tem julgamentos. E é isso aí, gente. Muito obrigada, Sayuri. Maravilhoso. Obrigada. Todo esse conteúdo vai ficar muito rico no nosso portfólio. Isso. E esse esse foi o Marketing Cast.